Deu muito ruim para Jair Messias Bolsonaro. Olha, ontem o Bolsonaro tentou fazer um showzinho, uma live aí, quando a oficial de justiça estava intimando. Todo mundo aí deve ter visto trechos. Vou mostrar aqui os dois principais que fizeram o Bolsonaro virar chacota, até entre os próprios aliados. Os próprios aliados do Bolsonaro não aguentam mais o teatrinho que ele está fazendo aí na UTI e já começa a falar aí que, olha, isso tudo que ele está fazendo é um erro. Ele está piorando a própria situação. Para piorar, o Malafaia foi ontem ao hospital e deu de cara com a Polícia Federal e ficou apavorado. Para piorar, hoje o líder do PL, que é o braço direito aí do Malafaia, falou aí na Câmara dos Deputados que ele pode até derrubar o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ameaçou aí o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então tá ruim aí pro Bolsonaro, o partido dele tá se isolando, o pessoal que quer anistia tá se isolando. Para piorar, o teatrinho dele chegou aí às mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele estava realmente fazendo teatro, acabou sendo intimado e o pior, a live deu completamente errado. O Bolsonaro fez uma live de cerca de 12 minutos, quando o oficial de justiça chegou no quarto dele. Lembrando que, antes disso, aliados do Bolsonaro estavam gritando no hospital, eles não respeitam nem o silêncio dentro do hospital, porque a oficial de justiça chegou a ameaçar ali que poderia acionar a Polícia Federal para que ela entrasse na UTI, porque se o Bolsonaro estava bom, como nós, plantonistas, expusemos aí para todo o Brasil, se o Bolsonaro estava bom para fazer live, aí dar uma entrevista de mais de uma hora no SBT, em que ele falava bem, se mexia, gesticulava, tudo mais, em nenhum momento na entrevista, em uma hora de entrevista, ele ficou ofegante, ou estava com a voz cansada, ou rouca. Não, do começo ao fim ele estava, olha, inclusive a última pergunta da entrevista, depois de 58 minutos que ele já estava falando, foi sobre o Papa. Ele riu da morte do Papa. Logo depois, cheio de energia, ele fez uma live que era uma publicidade aí para o seu amigo fascista Nelson Piquet. E nessa live ele chegou a levantar da cama do hospital e ir até uma mesa e ficar sentado, porque ele começou a live assim deitado, né? Depois ele levantou e sentou, quer dizer, ele conseguia até levantar. Coisa, né? Pois bem, a live foi cerca de 8 da noite. 16 horas depois dessa live, menos de 24, chega o oficial de justiça de máscara. Lembrando que nos dias anteriores o Bolsonaro recebeu inúmeras visitas de parlamentares e de amigos que estavam sem máscara na UTI. Pois bem, o que não é recomendado. Chega lá o oficial de justiça, o Bolsonaro também estava muito bom para fazer uma live, e aí sim ele falou com a voz um pouquinho mais baixa e tudo mais, porém, em determinado momento, ele saiu do script. Primeiro, porque a oficial de justiça, ela percebeu ali, vamos lembrar, ela é uma servidora pública que está cumprindo a sua função. Ela ser oficial que está intimando o Bolsonaro não quer dizer que ela não seja bolsonarista, ou que ela seja de direita, ou de esquerda, ou de centro, não. Ela está ali, ela tem o trabalho dela, ela tem que fazer. O Supremo Tribunal mandou fazer, mesmo se ela fosse, acredito que não é, depois da atuação dela, acredito que ela não é não, mas mesmo se ela fosse a maior bolsonarista do mundo, o dever dela era entrar na UTI e colher a assinatura do Bolsonaro, porque se o cara tá bom para fazer aí uma hora de live, ele tá bom para ficar 2 minutinhos com o oficial de justiça e assinar 3, 4 páginas. Pois bem, a oficial percebeu que o Bolsonaro estava fazendo um showzinho, teatrinho, para os seus apoiadores, às custas dela, da imagem dela. Então ela falou, pô, não vou deixar. Foi bem comedido o oficial de justiça, mas desmentiu o Bolsonaro. Aí ele foi perdendo a paciência. Eu cheguei a mostrar, quem me segue lá no Instagram, já viu esse trecho aqui, mas eu vou mostrar para você novamente, que é quando ela começa a desmentir o Bolsonaro e ele começa a ficar bravo. Tudo no Supremo é secreto. Então, ninguém te tudo é secreto. A carinha de bunda dele. Tanto é que eu não tive acesso, meus irmãos tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento do golpe até hoje. Apareceu uma minuta lá, que aquela da casa do Oeste, uma piada. Aquela. Vai ter uma nova minuta de golpe agora, que estaria no telefone do Cid. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou a conclusão de governo ainda. Mas nem isso tirou o sigilo dos autos. Bem. Aí ficou sem resposta o Bolsonaro. Ele começa falando, tudo é secreto no Supremo. Ela fala, não é não. Mas você teve acesso à investigação. Olha a carinha de bunda que ele fica. É secreto. Então, Ninguém tinha segurado aqui, ele não tá. Não tá em segredo, a carinha. tudo é segredo.
Aí ele começa a falar para o oficial de justiça que não tem nada a ver. O Bolsonaro aproveita que milhões de brasileiros não sabem como funciona o poder jurídico do Brasil. Explico para você, plantonista, que já deve saber, mas algumas pessoas não sabem. O oficial de justiça não é investigador, não é juiz, não é promotor, não é policial, não tem nada a ver com o processo. O trabalho do oficial de justiça é literalmente pegar o documento que o juiz manda e mandar a outra pessoa assinar. Só. Nada mais. Aí o Bolsonaro começa a falar de minuta de golpe. Mentir, né? A minuta de golpe apareceu. Apareceu minuta do golpe do Felipe Martins, minuta do golpe no celular do Tenente Coronel Cid e uma minuta do golpe do General Heleno. Fora o golpe dentro do golpe ali que o Braga Neto tava organizando. Então você vê aí, tá cheio de minuta do golpe. Ele começa a mentir e o oficial de justiça ele deve estar pensando: meu, o que eu tô fazendo aqui? Não é só assinar 3 papeizinhos aqui, tchau. Tchau, meu amigo. Não, quer fazer teatrinho? Tá? Então, ó, isso aqui não é sigiloso, assine. Não, mas tudo é secreto. Mas ele levantou o sigilo da investigação. Não tem mais sigilo. Pois bem, 2 minutos depois, Bolsonaro começou a gritar, literalmente aí, gritar com quem tava ali na sala. Uma pessoa falou: ó, sua pressão começou a subir. Eu peço favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi perguntar que a missão de... Completamente descontrolado. Pois bem, a repercussão foi tão negativa até dentro do bolsonarismo que aliados do Bolsonaro disseram isso aqui, ó. O Globo, após intimação em torno de Bolsonaro, vê erro em live da UTI. Aí a matéria fala aí que em torno do Bolsonaro, aí, os seus principais aliados viram aí que o Bolsonaro cometeu um erro, porque ele não mostrou aí fraqueza, que ele tinha que mostrar que ele tá fraco, debilitado e tudo mais, e na live não, ele parece forte. E o pior, os cortes que mais viralizaram são cortes aí do Bolsonaro bravo, o cara que tá gritando assim, parece que ele tá mal na UTI, não, né? E o Bolsonaro aí sendo achincalhado pelo oficial de justiça. Para piorar, muitos bolsonaristas, principalmente o setor evangélico dos bolsonaristas, são pessoas que acreditam que todo mundo tem que ser doce, sutil e tudo mais. Aí vê a oficial de justiça lá, com um papelzinho assim, com a máscara e tal, e o Bolsonaro interrompendo ela e tal, e falando assim, metendo o dedo na cara dela, não pegou bem entre o público bolsonarista aí, que é mais moderado. Então tá ruim aí a situação de Jair Messias Bolsonaro. Os próprios aliados estão falando, ó, estratégia deu ruim. Por isso, o Bolsonaro, logo depois aí, hoje de manhã, anunciou aí o hospital que Bolsonaro piorou muito, que tá aí, ó, quase morrendo, a pressão dele subiu bastante, agora não tem mais previsão de alta. Logo que a oficial de justiça saiu, a previsão de alta do Bolsonaro era para amanhã, sexta-feira o Bolsonaro teria alta. Aí agora, não tem mais previsão de alta, tá ruim. E aí a imprensa, você vê como a imprensa faz a linha auxiliar do Bolsonaro. Terra aqui, internado sem previsão de alta, Bolsonaro tem piora clínica após a intimação do Supremo Tribunal Federal. Aí você vê, então foi a intimação que fez ele ter piora clínica, né? Nossa, ele receber amigos, fazer live e tudo mais, ele não piorava. Aí, assinar 3 papeizinhos, aí ele piorou. Alguns vão falar, não, Thiago, é porque ele perdeu a paciência ali, subiu a pressão dele, mas era só assinar os papéis. Perdeu a paciência porque quis. Ele estava querendo obstruir a justiça e a justiça não deixou que ele obstruísse a justiça. Ele estava rindo na cara da justiça. E agora começou a contar o prazo aí de 5 dias, agora tem 4 dias para fazer a defesa. Em determinado momento ele chegou a falar que, olha, mas você sabe que agora eu tenho só 5 dias de prazo, você vê que eu tô na UTI? Aí o oficial de justiça fala, mas quem faz a sua defesa é o seu advogado, né? Aí ele, não, mas o advogado tem que perguntar pra mim. O oficial de justiça ficou quieto, mas podia falar, olha, ô Bolsonaro, você tá bom pra dar entrevista de 1 hora, fazer live de quase 2 horas aí com publicidade? Eu acho que você tá bom pra conversar com o seu advogado também e fazer estratégia de defesa, né? Já deu tempo aí de você traçar a sua estratégia de defesa, né? Até agora, esses 5 dias que são tão decisivos, vai lá. É só dedicar um pouquinho menos de tempo a fazer live e teatrinho que sobra tempo para falar com o advogado, viu? Não se preocupe! Pois é, ela não falou isso, que senão aí sim que ele ia ter um treco lá.
Tava bem calma o oficial de justiça, que parece que não é nada bolsonarista, porque ela sabia, não, se eu falar alguma coisa ele vai ter um treco e a culpa vai ser minha. Vou só desmentir quando ele mentir para ele não fazer showzinho. Pois bem, logo depois, os bolsonaristas aí na Câmara dos Deputados passaram a defender aí anistia. Teve uma reunião aí de líderes partidários que deu ruim para o bolsonarismo, e o líder do PL na Câmara dos Deputados, que é o braço direito do pastor Silas Malafaia, que é o pastor Sóstenes Cavalcante, ele começou a fazer ameaças ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Olha, que bom, eu fiquei felicíssimo no dia em que eu vi que o líder do PL na Câmara não era mais o deputado Altineu Cortez e era o Sóstenes Cavalcante, braço direito do Malafaia. E você deve estar pensando, por que, Thiago? Eu lembro, isso foi aí no começo de fevereiro, eu fiquei muito feliz que eu pensei, caramba, o Sóstenes Cavalcante é uma pessoa burra, daquelas que são muito, muito burras. Ele tá no nível de burrice do Bolsonaro e do seu entorno. O Altineu Cortez era um bolsonarista raiz? Mas ele era muito mais comedido. E às vezes a pessoa pode até ser burra ou não, e do Altineu Cortez ele falava tão pouco que não dá pra saber, que a pessoa fica calada, você pode até pensar que ela é burra. Mas se a pessoa abre a boca, aí você tem certeza que ela é burra. E no caso do Sóstenes Cavalcante, como abre a boca o Sóstenes Cavalcante? Como ele piora a situação do Bolsonaro cada vez que coloca um microfone na boca dele? Olha, eu vou falar, se o Plantão Brasil começar a crescer, vou colocar um repórter em Brasília, na Câmara dos Deputados, com um microfone, seguindo o Sóstenes Cavalcante, só para ele falar mais. Porque quanto mais ele fala, mais ele piora pro Bolsonaro. Tá ruim, viu? Vamos lá. O que falou o Sóstenes Cavalcante hoje? Fala do Sóstenes. A gente vai estabelecer um limite. Se Hugo Mota não entender que o limite foi estabelecido, ele está rompendo com o PL. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!